Então vamos lá, chegou o momento de você preparar a assembleia. E essa preparação ela é primordial para que a assembleia, o rito assembleiar, aconteça de forma assertiva. Essa preparação ela já vai começar no momento em que for redigido o edital. Porque no edital de convocação, que já é uma comunicação prévia da assembleia, é importante que a ordem ali das matérias a serem tratadas seja uma ordem coerente. Uma ordem que vai te trazer produtividade nos assuntos a serem tratados, uma ordem que realmente vai te gerar resultados positivos ali na discussão, na deliberação dos assuntos. Então é importante que o edital seja construído de forma sintética, sintetizado, mas que ele tenha assuntos primordiais a serem debatidos e que a ordem seja coerente. Uma dica é não colocar muitos assuntos em um edital só, muitos assuntos em uma única assembleia. Chega um determinado momento que fica cansativo. Ninguém quer assembleias de 2 horas, ninguém quer assembleias de 3. Eu penso que 1 hora e meia é o máximo de tempo para que se alcance uma produtividade. Porque aqueles assuntos que vão ficando por último, acaba que já ninguém quer ouvir, ninguém quer participar, e muitas vezes a tomada de decisão deles acaba não sendo assertiva, porque não houve clareza no momento de resolver aquilo. Então, comece no edital. Crie um edital, planeje, redige esse edital de forma coerente e com assuntos que vão combinar para serem discutidos no mesmo dia. Não tente colocar vários assuntos no mesmo edital. E no momento de fazer esse edital, no momento que você definir quais são os assuntos, é importante que você tenha conhecimento de tudo que vai ser falado em cada item. Nenhuma matéria vai ser matéria para ficar ali só ocupando espaço. Tem que ser matérias que realmente você tenha informações suficientes para poder tratar. Lembra que lá nos primeiros módulos o Jonatas falou do conhecimento? Pois é nesse momento que você precisa praticar e entender o que você vai falar, por que você vai tratar daquele assunto, como você vai tratar daquele assunto e, principalmente, é importante que você saiba os benefícios e os prejuízos se aquilo não for aprovado. Porque as chances é que se você apresentar isso numa assembleia, fazer os condôminos entender a importância da aprovação daquilo, você vai ter maior chances de conseguir a aprovação. Eu vou tratar com você aqui tudo isso através de um exemplo. Pense, por exemplo, que você vai ter que aprovar uma obra de reforma da fachada. Já está ali soltando as pastilhas, porque já venceu a validade do emboço, que é o reboco, e já está na hora de fazer uma manutenção, já tem pastilhas caindo, você já contratou um engenheiro, esse engenheiro já está te auxiliando, já te deu um laudo, um relatório, um parecer técnico do que precisa ser feito. Na assembleia, você vai se munir de informações para que você tenha argumentos, e aí vai um aprendizado. Opinião não é argumento. Você precisa realmente entender a fundo aquilo para que você tenha as respostas, saiba se comunicar de forma clara e, principalmente, transparência para aquelas pessoas, a veracidade das informações e a importância daquelas informações. Então, o primeiro passo é, por qual motivo a obra precisa ser realizada? Aí vamos supor, pode ser porque ela está causando infiltração nas unidades, tem pastilhas caindo, a última reforma foi feita há mais de 15 anos, e aí você consegue embasar, por exemplo, o que diz a nota técnica, a norma técnica em relação à manutenção das pastilhas. A manutenção tem que ser feita, vamos supor, a cada 10 anos, a cada 5 anos, a cada 8 anos. Se já tem 15, já é um argumento dizer que aquela manutenção está fora do prazo de validade imposto pelas normas. Então você vai ali entender todo o contexto, o motivo pelo qual aquela obra, aquela aprovação precisa ser feita. Então a primeira pergunta a se fazer para você começar a montar a sua apresentação é: por qual motivo a obra precisa ser feita? Segundo, qual é o prejuízo se a obra não for realizada? Se aquela assembleia não aprovar aquela reforma, que prejuízo o condomínio pode ter? Vamos lá. Quanto maior o prazo, mais caro fica o custo de intervenção, é a lei de Sitter, nesse exemplo, por exemplo. O que diz a lei de Sitter na manutenção? Quanto mais tempo eu deixo de fazer aquela intervenção, mais caro fica. Então, o tempo é proporcional ao custo. E nas manutenções no condomínio, geralmente é dessa mesma forma. Quanto mais tempo eu demoro para tratar algo, mais caro isso fica futuramente. Segundo, maiores danos e consequente aumento do custo para reparo das unidades, porque aquela obra em algum momento pode atingir alguma outra área comum,
pode atingir uma área privada. Então é interessante que você se pergunte quais os prejuízos se essa obra não for realizada. Esses prejuízos são os teus argumentos para que aquilo seja realizado. Terceiro, qual é o benefício, o prazer? Porque nós, seres humanos, a gente tende a sair da dor e ir para o prazer. Então, se eu não quero ter mais prejuízos, se eu não quero ter mais custos a serem pagos, qual que é o prazer? O que eu preciso fazer para não ter isso? Então, qual que é o benefício dessa obra ser aprovada? Valorização do patrimônio. Qualquer obra que você executar no condomínio que vai influenciar na estética, que vai influenciar no bem-estar, que vai influenciar na qualidade de vida dos condôminos, automaticamente valoriza o patrimônio. Segundo, investimento com duração e garantia a longo prazo. Não é algo que vai fazer e que no mês que vem, ano que vem, vai precisar ser feito de novo. Por quê? Aquilo ali tem um longo prazo de garantia e você consegue programar com assertividade a próxima. Então é importante que você explique isso para os condôminos, os benefícios de executar aquela manutenção. E por último, quais as evidências desse prejuízo ou benefício? Porque lembra, opinião não é argumento, então não é o que você acha, é exatamente o que precisa ser feito, por que precisa ser feito, o prejuízo de não fazer e o benefício de não fazer. Nesse exemplo, você pode citar a lei de Sitter como argumento. Isso já é comprovado cientificamente, historicamente, de que se não intervir no momento certo, o custo a longo prazo é muito maior. Isso é um argumento. Estudos de caso, você pode pegar, às vezes, algumas situações que estão acontecendo no seu condomínio, é bem provável que já aconteceu em condomínios vizinhos, em condomínio da sua cidade. E você pode estudar esse caso junto com o síndico do outro condomínio, entender o que eles erraram lá, o que não fizeram da forma correta e levar esse estudo de caso para a sua assembleia e citar como exemplo. Eu, por exemplo, tinha um condomínio que ele estava com vários problemas na fachada. Por quê? De fixar as telas de proteção, fixou do lado externo e aqueles pequenos pontos de fixação geraram infiltração. E aí eu precisava provar para eles que aquilo era maléfico. E eu tinha um outro condomínio na cidade que teve vários problemas seríssimos de custo altíssimo exatamente por causa disso. Eu visitei o condomínio, tirei fotos, conversei com os síndicos, peguei depoimento, conversei com o engenheiro do outro prédio e trouxe aquele estudo de caso para esse prédio, para que eles não sofressem o mesmo problema, não corressem os mesmos riscos. Ter um parecer de um engenheiro é um argumento, isso te dá credibilidade no momento de comunicar isso em uma assembleia. Parecer de um avaliador sobre o valor do patrimônio, quanto que vai aumentar se a gente fizer essa obra, se a gente reformar o salão de festas, se a gente melhorar o hall de entrada, quanto de valorização isso pode gerar. Essas são uma série de benefícios, uma série de evidências que você pode, na assembleia, apresentar. Simular como a fachada vai ficar após o investimento. Mostrar para eles esteticamente como que isso vai gerar mais beleza, vai gerar mais valorização do patrimônio. Então, vou repetir. Quando você tiver que apresentar algo numa assembleia, primeiro de tudo, conheça o tema profundamente, estude a fundo, seja aquele síndico multidisciplinar, busque mesmo informações. Segundo, entenda por qual motivo aquela obra precisa ser executada. Terceiro, qual que é o prejuízo se aquela obra não for executada? Quarto, qual que é o benefício de executar essa obra? E quinto, quais são as evidências do prejuízo e do benefício? Tendo essas informações passadas da forma correta, que é o que a gente vai falar na próxima aula, eu tenho certeza que aumenta as chances da sua plateia, do seu condomínio, dos seus condôminos entenderem o que você quer dizer, aceitarem e aprovar o que está sendo proposto ali na Assembleia. Vamos para a próxima aula?